bênção do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a vida, sua vida, o seu casamento, o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso segundo dia deste projeto que Deus colocou no nosso coração, né? Que tem como título Princípios Bíblicos para um Casamento Abençoado, né? Nós estivemos no vídeo passado falando a respeito de alguns valores perdidos, né? Pequenas dracmas perdidas dentro de casa. Aquela mulher de Lucas 15, versículo 8, que procurou até encontrar aquelas moedas, e nós falamos sobre isso, sobre pequenos valores, pequenos princípios, pequenas coisas que nós vamos perdendo no dia a dia, né? E sem perceber o mal que aquilo vai nos causar com o tempo, né? E então o Senhor colocou no nosso coração para que nós viéssemos aqui a meditar na palavra alguns princípios para que nós consigamos reaver, resgatar, né? Alguma coisa que tenha sido perdida, ou fortalecer alguma coisa que está sendo desgastada. Mas a primeira coisa que nós precisamos para começar nesta caminhada, que talvez para muitos vai ser bastante difícil, mas nós sabemos que não é impossível, que o amor, ele nunca morre. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, especificamente a respeito desse texto. O amor, ele não morre. Deus colocou em nós este amor. Deus criou todas as coisas e ele colocou em nós este atributo natural. Nós herdamos do nosso Pai divino. Nenhuma outra criatura tem amor. O animal, o cachorrinho, por mais amável que ele seja, ele está agindo por instinto, está respondendo pelo instinto. Ele não é capaz de amar. Só o homem recebeu esta capacidade. Deus nos deu. Ele não vai tirar quando nós, de repente, não merecemos mais. Não. Deus, ele nos deu este amor e não estava enganado. Este amor, ele não acaba. Nós vamos falar mais sobre isso. Neste momento eu quero falar a respeito do orgulho, né? A Bíblia, ela é bastante clara a respeito do orgulho, o mal que isto pode trazer. Porque lá em Isaías, do capítulo 14, a partir do verso 12, e também em Ezequiel, do capítulo 28, a partir do verso 11, nós temos ali dois textos que, olhando para eles de forma espiritualizada, né? Literalmente, ele está falando a respeito de uma outra coisa, mas se nós entendermos espiritualmente esse texto, temos ali uma noção daquilo que aconteceu nos céus, quando surgiu este sentimento chamado orgulho no coração de um anjo de luz, e ele começou então a acreditar que poderia ser semelhante a Deus, e ele perdeu o seu lugar. E não foi diferente com o homem no jardim do Éden, quando este mesmo anjo caído agora perdeu o seu lugar, está ali no jardim, e ele usa deste mesmo sentimento para tentar enganar Adão e Eva, e coloca no coração deles este sentimento, dizendo a eles: se você fizer isto, Deus não quer que você coma
porque senão você vai ser igual a Deus. Então, quem que não gostaria de ser igual a Deus, não é? Esse sentimento entrou no coração deles, eles também perderam o seu lugar. Então, o orgulho é uma coisa terrível, né? É um grande pregador chamado Charles Spurgeon, ele disse que o orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados, né? O orgulho é terrível. E então, para nós começarmos a nossa caminhada, nós precisamos entender, precisamos reconhecer o quanto somos orgulhosos nos nossos relacionamentos. Às vezes nós criamos uma expectativa tão grande, às vezes nós criamos uma imagem distorcida, né? E as pessoas, então, que estão do lado de fora, estão esperando alguma coisa. Os pais do esposo, os pais da esposa estão esperando algo diferente, uma imagem que nós criamos diferente daquilo que realmente está acontecendo. E isto acaba tornando mais difícil, né, para nós reconhecer que falhamos, admitir que não fomos capazes de lidar com as situações, né? Quantas pessoas que entram no relacionamento de cabeça, enganados, né? Iludidos, não iludido com o esposo ou iludido com a esposa, mas iludidos com as expectativas, né, que nós criamos, expectativas que são exageradas ou equivocadas. Tem gente que pensa, eu vou casar porque quando eu casar eu vou ser feliz. E isso é uma expectativa totalmente absurda, totalmente absurda. Nós não podemos casar para ser feliz, nós temos que ser felizes. Nós não podemos depender de uma outra pessoa para ser feliz. Nós vemos isso no dia a dia. Pastoreamos igreja já há 20 anos quase, e nós temos visto muito isso. Uma pessoa que às vezes fica, principalmente as mulheres que são mais emoção, não é? Às vezes dependentes de um carinho, de uma atenção, às vezes ali criando uma expectativa de que o esposo vai chegar e vai dar um abraço e vai falar alguma coisa, fica criando coisas que às vezes não acontecem. E se não acontece, ela fica frustrada, ela fica magoada, ela fica triste, acaba ficando, muitos acabam adoecendo da sua alma, se sentindo solitárias, se sentindo menosprezadas. Por quê? Porque a sua alegria, porque a sua felicidade depende do outro. E isso é um erro muito, infelizmente, um erro que é muito recorrente nos relacionamentos. Então, a primeira coisa para nós começarmos a tomar posse das bênçãos do Senhor em nosso casamento, nós nos revestimos de toda a humildade. Porque 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas ao humilde ele dá graça. Então, é importante
que nós venhamos a reconhecer que nós erramos, reconhecer que nós falhamos, reconhecer que precisamos melhorar. Isto é muito importante. É muito importante quando nós admitimos que precisamos de ajuda, quando nós realmente admitimos que precisamos mudar. Este é um primeiro passo para que Deus possa entrar e possa nos abençoar. Apocalipse 3, versículo 20, tem um texto muito conhecido, onde Jesus está à porta de uma igreja batendo, dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. Então, muitas vezes nós não permitimos que Deus entre. Nós dizemos, não, eu estou fazendo porque eu quero, mas quando eu quiser eu não faço mais. E não é verdade. Não é verdade. Então, nós precisamos reconhecer, admitir que precisamos de ajuda. Este é o primeiro passo. E Jesus, ele nos deu este exemplo de humildade. Ele nos deu este exemplo de humildade. Onde a Bíblia diz lá em Filipenses, né? Capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Versículo 6 diz que sendo em forma de Deus, ou existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Olha que coisa tremenda, irmãos. Que texto maravilhoso, né? Alguém que poderia se livrar daquela cruz. Alguém que não havia nenhuma necessidade dele estar deixando o seu trono, se esvaziando de si mesmo. Um Deus onipresente, está ao mesmo tempo em todos os lugares, agora se faz homem. Ele não pode mais estar de um lado do rio e do outro lado ao mesmo tempo. Ele tem que estar aqui, ou estar ali, ou estar com Pedro, ou estar com João. Não dá para estar com os dois ao mesmo tempo. Um Deus que se esvazia, um Deus que se faz homem, como um homem se humilha até a morte de cruz, e tinha condição de simplesmente sair daquela situação. Esta é a grande questão. Nós enfrentamos 2, 3 pessoas numa briga com uma metralhadora na mão, isso é muito fácil, né? Mas alguém que tem poder nas suas mãos para se livrar de uma situação e se entregar, porque tem algo maior como objetivo. Então Jesus, mesmo podendo evitar aquela cruz, ele preferiu colocar toda esta sua capacidade, esse seu poder aos pés do Pai, cumprindo a vontade do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele disse, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim.
Eu tenho poder para dar. E eu tenho poder para tornar a tomá-la de volta. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o maior exemplo de humildade vem do nosso próprio Cristo. Que nós possamos tomar posse deste sentimento, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ele veio para nos dar exemplo e para tomarmos posse de todas as bênçãos de Deus no nosso casamento, na nossa casa. Nós precisamos começar, principiar com este sentimento, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo que precisamos mudar, porque a princípio nós colocamos o problema, a culpa no outro, né? Nós sempre achamos que é o outro. Isso não é novo, né? Quando Deus vem no paraíso perguntar para Adão por que eles haviam comido aquele fruto, o Adão disse para Deus: foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa é sua. E quando ele pergunta para a mulher, ela diz: foi a serpente, né? Colocou a culpa no diabo. Então nós temos esta coisa de não reconhecer já desde o princípio. Então a gente fica esperando que o outro mude, que o outro faça diferente. Mas existe um princípio que ele é natural. A ciência diz que para toda ação existe uma reação. A Bíblia chama isto de lei da semeadura. Gálatas 6:7 diz que a tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher, né? Então, meus amados, a primeira coisa que nós precisamos fazer é realmente admitir, é realmente tentar reconhecer naquilo que estamos pecando, naquilo que estamos falhando. Então, mudar. E quando nós mudamos, então também as coisas elas vão mudar à nossa volta. Porque se nós agimos sempre da mesma maneira, nós vamos sempre receber as mesmas coisas. Mas quando a gente começa a mudar algumas coisinhas, você vai ver que a reação vai ser diferente. Amém? Então, guarde isto. Nós amanhã estaremos publicando um outro vídeo, com mais um princípiozinho. Mas guarde isto. Seja humilde. Se revista desta humildade. Tenha este mesmo sentimento que houve em Cristo. Reconheça. Tente olhar para dentro de você mesmo. Tente perceber as coisas que você precisa de ajuda. E Deus, Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor, Ele te dê graça pelo seu Espírito Santo. Possa estar convosco, sobre a tua casa, a tua família, o teu casamento. Te dando condição, abrindo os vossos olhos, repreendendo toda ação contrária, toda obra maligna, que possa estar tentando destruir a tua vida. E que o nome de Jesus, Ele seja glorificado e abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, o seu lar seja abençoado pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.